Oi, eu sou Ilan Brenman, escritor e educador, e hoje eu queria conversar com você sobre um assunto muito importante, que é a questão de ser responsável pelo seu próprio ato, de sermos responsáveis pelos nossos próprios atos. É muito comum a espécie humana culpar sempre os outros. Hoje tem mais componentes que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, como isso se acentuou, mas isso é algo muito antigo, sempre acusar o outro. Nunca fui eu. Isso acontece, por exemplo, nos textos sagrados antigos, pega lá na Bíblia, Adão e Eva. Eva pegou lá a maçã do conhecimento e comeu, deu aquela mordida gostosa. Aí Deus aparece, olha para Adão, Adão, o que está acontecendo? Adão rapidamente, a culpa não foi minha, foi a Eva. E Deus então fala, mas Eva, não, Deus, a culpa não foi minha, foi a serpente falou para eu comer. Antes da serpente culpar alguém, já foi punida. Então, esse modus operandi de culpar o outro, de novo, é uma coisa bem antiga. Funciona hoje em dia, na atualidade, num questões macro, né, na coisa grande e na coisa pequena. Por exemplo, no macro, no mundo grande, pega os políticos, que sempre culpam os outros pelos seus erros. E que erros, né? Aqui no Brasil nem se diga quantos erros. Ou no mundo menor, no micro, pega na escola, né, na educação, onde vem a escola, algumas escolas dizem, não, esse aluno está com mau desempenho. E o aluno, o que ele fala? Não, mas a culpa não é minha, a culpa é do professor que não sabe me ensinar. Aí o professor chega e diz, não, mas a culpa não é minha, a culpa é da família. A família que não é desestruturada, ela não tem jeito. Então, em vez de tentar resolver aquilo, vamos jogando as responsabilidades de cada um nesse processo. E todos têm responsabilidade. O componente a mais hoje é a questão da infantilização da sociedade. A gente vê hoje, por exemplo, a gente pode falar de adolescência que dura hoje dos 12 aos 50 anos. E a maturidade, o mundo adulto, é o mundo onde você é responsável por aquilo que você faz. Quando você é criança, você é jovem, você tem essa coisa mais, né? Não tem a maturidade suficiente, às vezes você vai apontar realmente o dedo para o outro lado. Mas quando a gente cresce, isso deveria mudar. Não é à toa, não é à toa, hoje, né, quando falo dessa imaturidade social, é uma coisa não só do Brasil, mas tem outras comunidades pelo mundo que a gente vê isso e mensura isso, não é à toa que a gente tem pais, por exemplo, que vão tirar satisfação de professores porque os filhos tiraram nota ruim na faculdade, na universidade. Eu não estou inventando isso. Isso é verdade. Então você vai lá tirar satisfação porque seu filho foi mal numa nota numa faculdade. O menino tem 17, 18, 19 anos e não deixa ele ser responsável pelo seu próprio ato. Depois a gente não consegue compreender porque em pesquisas, né, e mais pesquisas interessantíssimas que rodam pelo mundo, a maioria das pessoas diz, não, o nosso trânsito é caótico, os motoristas são horríveis, todo mundo dirige mal, menos eu. É sempre o outro que dirige mal. Está nas pesquisas, 90% das pessoas, né, dirigem de uma forma péssima. Não, mas eu não estou dentro desses 90%. Você sempre joga para o outro. Não, votação, não. As pessoas não sabem votar. Eu sei votar, né? Os outros não sabem votar. Não, o outro é intolerante. Não, eu não sou intolerante. O outro é intolerante. Então, isso tem a ver com maturidade, com crescimento, saber ser responsável. Ou também outro caso que tem a ver com isso, de pais, por exemplo, que não deixam seus filhos crescerem, né, nesse desenvolvimento que devia ser natural, normal, né, da maturidade, e aí você tem crianças que brigam entre si, e os pais vão lá, dessas crianças, duas crianças, por exemplo, e vão brigar entre si. Os pais vão tirar satisfação, né, pais com pais, em vez de deixar as crianças se resolverem. Existe um filme ótimo para isso, para, né, falar desse movimento que chama O Deus da Carnificina. É brilhante esse filme. E prestem atenção no final, nos letreiros finais, o final do filme acontece lá. Tem uma cena acontecendo, eu não vou fazer spoiler aqui para vocês, é pra gente entender como tá funcionando esse mundo, né, nos dias atuais. A gente tem que ensinar para as nossas crianças, principalmente as crianças, né, as crianças que vão crescer, vão ser jovens, vão ser adultos, vão ser pais, vão ser professores, vão ser engenheiros, enfim, vão escolher né, a sua profissão, o que querem fazer da vida. Então, ensinar a criança a ser responsável por aquilo que ela faz. Claro, de uma forma gradual.
né, pequenininha, ela vai crescendo, mas de forma gradual. Não ensinar a criança a sempre culpar o outro. A criança vai absorver isso se você fizer isso. Né? Sempre a culpa é do outro. Não, o que eu posso fazer, eu posso fazer para melhorar. Essa é uma grande questão, uma grande pergunta. Essa foi nosso bate-papo de hoje. E quem quiser me acompanhar nessas reflexões, eu estou no Instagram, no @ilan.brenman, e também no Facebook. É só colocar lá meu nome. Tchauzinho.